Sejam muito bem-vindos a esta Drive Talk sobre mobilidade do futuro, ou do presente, diria, tendo em conta de facto que a mobilidade elétrica ou Smart Cities já não são buzzwords, mas antes uma realidade que nos envolve a todos, utilizadores, fabricantes, parceiros e autarquias. Esta talk foi promovida pela BMW Portugal e por isso mesmo, e antes de iniciarmos a nossa conversa, eu dava-lhe as boas-vindas e passava a palavra ao Ciri, Máximo Senatório, diretor-geral da marca no mercado português. Bom dia, Máximo. Bom dia. Obrigado, Maria João. Sou muito rápido. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer a presença de todos os participantes, os amigos que estão aqui neste panel, hoje a falar um pouco desta mobilidade do futuro, e também de todos os que nos estão a acompanhar nesta forma digital, hoje, em via digital, neste primeiro Digital e-Talk da BMW aqui em Portugal. Obviamente eu teria gostado mais fazer isso em forma presencial, o contacto entre as pessoas é sempre uma coisa boa, mas pronto, a situação atual não conseguimos, temos que ser muito cuidados, temos uma grande responsabilidade e fazer isto nesta forma, que também vai criar uma ligação. Eu acho que até 8 meses atrás muitas pessoas não conheciam todas estas ferramentas que podem ajudar uma ligação digital. A inovação, a digitalização, novas tecnologias são uma mais-valia, na minha opinião, ser bem geridas, com cuidado. Este e-talk hoje vai mostrar isso. A tecnologia é sempre uma mais-valia, ser bem gerida. Nós, como BMW, estamos empenhados em promover um diálogo constante em torno da mobilidade elétrica, que consideramos ser um dos aspectos decisivos na construção da mobilidade do futuro também, obviamente. Este é um novo como se pode, conceito, paradigma, esta é uma palavra também italiana, acho que funciona também em Portugal, que traz consigo muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo, igualmente, alguns desafios. Eu espero que este talk seja um contributo para esta nova visão, para este novo caminho, e nós possa dar algumas sugestões para o caminho que estamos a fazer nesse sentido, tudo em conjunto. Muito obrigado a todos também. E antes de deixar a palavra, um grande parabéns e muito obrigado ao nosso responsável da comunicação, João Trincheira, e à agência, a Dageto, a Rita, a Caterina, para a organização impecável deste nosso primeiro Digital Talk. A próxima vez vamos fazer presencial, mas muito obrigado a eles por esta preparação. Muito obrigada, Máximo. Até porque, de facto, a BMW foi a primeira marca premium a lançar um veículo 100% elétrico, segundo sei, e com o BMW i3 a chegar por cá em 2013, e tem planeados, estou a falar muito depressa, não, para si, consegue acompanhar. Tem um português já muito fluente. O Máximo chegou a Portugal em 2018, mas já fala brilhantemente português. Foi em 2019, fui ao final dos 2019. E a marca tem ainda planeado os 12 veículos plug-in híbrido até o final deste ano. Só nos últimos 2 anos também as vendas de veículos elétricos da BMW Portugal, e estávamos a falar disso há pouco, cresceram qualquer coisa como 32,7% e o mercado nacional no seu todo cresceu perto de 30%. Por isso não é de estranhar que, de facto, tanto o grupo BMW como outros construtores tenham vindo a apostar neste segmento. Mas uma das questões que hoje mais se coloca é de que forma é que podem as sociedades, no seu todo, conciliar esta necessidade de soluções de mobilidade e com reduzir a pegada ecológica e trabalharmos todos em conjunto. Que soluções é que estão, de facto, ao nosso alcance? Estas são algumas das dúvidas que todos nós nos colocamos, são algumas das questões que nós temos presentes ou não. Ainda falta muito trabalhar neste sentido, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, ao longo da próxima quase 1 hora, e para isso temos aqui connosco então Máximo Senatório, diretor-geral da BMW, e passo a apresentar os outros presentes. Pedro Silva, bom dia Pedro, CTO da Critical Tech Works, uma joint venture entre a BMW e a Critical Software para o desenvolvimento de soluções de mobilidade do futuro. Nicolas Kitkan, tenho sempre dificuldade no nome, Chief Innovation Officer da Schroeder e criador da Schroeder Hyperion, uma scale-up para ajudar a planear espaços urbanos também, aproveitando as infraestruturas existentes, mas pensando num futuro mais verde e mais sustentável. Henrique Sanches, bom dia Henrique,
Presidente do Conselho Diretivo da VE, Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e com especial interesse nas áreas ambientais e de sustentabilidade, desenvolvendo as suas atividades precisamente nestas áreas. E Luís Natal Marques. Bom dia, Luís. Presidente Bom dia. do Conselho de Administração da EML, que todos bem nós conhecemos, e que nesta condição tem vindo a promover a criação de infraestruturas e a implementação de medidas de promoção de uma mobilidade mais verde para a cidade de Lisboa, que de facto, e de resto, é também a capital verde este ano. Foi o caso, por exemplo, entre outros, do concurso público para a instalação de mais de 180 postos de carregamento ou os esforços para duplicar o número de bicicletas Gira até ao final do corrente ano. Eu começava precisamente por cima, até porque é o nosso anfitrião nesta e-talk, para lhe perguntar, de facto, tem-se vindo a registrar um número crescente nas vendas de veículos elétricos, mas o que é que se pode fazer realmente para acelerar ainda mais a mobilidade elétrica? Há medidas concretas ou não de grande impacto que ainda não tenham sido adotadas e que sejam prementes? Esta é uma pergunta interessante. Hoje em dia é um assunto verdadeiramente importante porque nunca se ouviu falar de assim tanto de sustentabilidade como está a acontecer hoje em dia. Nunca se pensou tanto no meio ambiente como está a acontecer hoje em dia com todas estas situações que está a acontecer. Nunca se mudaram também comportamentos em massa de todos os cidadãos a favor do planeta, mais ou menos como está a acontecer agora. Cada vez mais a sociedade está a ficar mais responsável, mais verde, através daquilo que comemos, das roupas que vestimos, das marcas que consumimos. É claro, para mim, este é obviamente um assunto importante, da forma como nós movimentamos. E isso são ótimas notícias para o futuro. O Portugal ultrapassou recentemente 10% da quota de veículos eletrificados no total de veículos vendidos no ano 2020. 10%. O que significa que 1 em cada 10 veículos vendidos em Portugal é eletrificado. E para nós, eu vou acrescentar estes dados para a BMW, na BMW já temos o 25% para a marca BMW, 25%, 1 em cada 4 veículos já está eletrificado, e quase 30% para a marca Mini, 29% da marca Mini. Estes são resultados brutais. É um claro sinal de que as pessoas, nomeadamente os portugueses neste país, estão realmente a mudar os seus hábitos, e que esta mentalidade está a impactar a forma como se movimentam as pessoas. A mobilidade elétrica é uma urgência, é uma necessidade, mas ao mesmo tempo é uma realidade. Aqui em Portugal é já uma realidade. E o mundo começou a responder a este desafio há um pouco de tempo, com medidas concretas. O Acordo de Paris abriu este caminho para que todos os países, as entidades públicas e privadas, ficam a promover um conjunto de medidas em respostas a estes desafios. Por exemplo, aqui em Portugal, na cidade de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa assinou inúmeros acordos, alguns dos quais a BMW nós somos subscritores, tais como o Pacto de Mobilidade para a cidade de Lisboa, que é um grande desafio, porque o objetivo é apoiar a Câmara no objetivo de tornar a capital portuguesa, a Lisboa, numa cidade neutra em carbono até o ano 2050. Este é um grande desafio. E com isto, eu não diria que ainda há medidas de grande impacto por serem adotadas, mas eu acho que este esforço está no início, no caminho, estamos no início. Por exemplo, a infraestrutura, hoje temos no nosso painel Luís, que pode falar sobre isso. A infraestrutura pública pode e deve ser melhorada, na minha opinião, porque ainda não é suficiente para satisfazer todas as pessoas que têm um veículo eletrificado e que provavelmente não têm a possibilidade de realizar o carregamento nas suas casas. Acontece na cidade como Lisboa. A EML acaba agora de anunciar a abertura de concursos públicos para a aquisição de mais postos de carregamento. Esta é uma boa notícia, mas para que seja possível uma utilização cada vez mais intensa,
maior de viaturas eletrificadas, na minha perspectiva, é necessário alargar a rede de postos de carregamento, é necessário abrir o mercado à sua exploração, incentivando também a entrada de mais empresas, players, e dessa forma massificar esta oferta. Este é o assunto mais importante, massificar. E é preciso criar mais incentivos. Um exemplo evidente de um significativo... Incentivos, desculpe, Máximo, incentivos do Estado? Incentivos do Estado, sim. Um dos exemplos de um significativo crescimento no campo da mobilidade elétrica reside no setor empresarial, das frotas empresariais. E as frotas empresariais foram e ainda são o grande beneficiário dos incentivos fiscais públicos, tornando-se mais eletrificadas. Esta é uma resposta à necessidade ambiental do ambiente, mas também financeira para as empresas, porque tem um saving pelo financeiro. Mas, esta é a minha pergunta, será que estes incentivos não podem ser alargados aos consumidores particulares também, aos clientes particulares, porque ainda não é. Os custos de produção destas motorizações, dos carros eletrificados, são superiores aos dos carros tradicionais, pelo que todos os apoios são decisivos para que esta tecnologia seja massificada. E, no final, é o ambiente que vai agradecer esta mudança. Por esta razão, na minha opinião, também o target grupo dos clientes particulares é um foco, tem que ser um foco do governo. E depois temos que atrair as pessoas. É importante informar, comunicar, partilhar, esclarecer as pessoas. A informação é chave, principalmente para todas... Sim, há pouco dizia que, de facto, os portugueses ainda não têm boa informação a esse nível, não é? E eu de facto, passava já ao Henrique, porque o que é que falta? Não. Só para perceber o que é que falta, o que é que nos falta a nós saber e conhecer para, de facto, sabermos utilizar verdadeiramente um veículo elétrico e não estar a comprar um veículo híbrido, por exemplo, e depois utilizar só o motor de combustão. Não tinha o som ligado. Muito bom dia e um obrigado à BMW pelo convite à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Bom, de facto, faltam várias coisas. Existe uma falta de informação, essa é notória, mas também existe alguma desinformação propositada. E isso é normal, nós sabemos que com este avanço da eletrificação dos transportes e da mobilidade dos humanos, existe um conjunto de empresas que vão ser afetadas. E, portanto, é normal que haja esta transição que estamos a fazer e que urge que seja rápida e que todos nós sabemos que vai demorar algum tempo. É importante que ela seja acelerada. Para isso, são importantes três coisas. A tal informação, que a Associação, há 5 anos, esta parte tenta trazer para todas as pessoas. E depois é importante, primeiro, as marcas que tenham modelos diversificados, com vários segmentos e várias propostas de oferta para a população. Depois é importante também os incentivos do Estado, que aqui já foram falados, sem incentivos, e nós todos falamos, quando se fala de mobilidade elétrica, falamos na Noruega. A Noruega só deu o salto que deu tão rapidamente porque teve um pacote de incentivos generalizados, inclusivamente com a isenção do IVA para os particulares. Aquilo que há bocadinho falávamos, em que, de facto, Portugal tem um grande pacote de incentivos para as pessoas coletivas, portanto, para as empresas, mas os incentivos para os particulares são ainda relativamente diminutos. Basicamente, é um incentivo na aquisição, no momento da aquisição do veículo elétrico, num montante de 3 mil euros. E era necessário mais. Nós já fizemos essas propostas junto da tutela, inclusivamente de abranger também a isenção do IVA ou criar uma taxa intermédia de IVA para os veículos elétricos, para os particulares. Vamos ver como é que isto vai avançar no futuro. Para já temos a certeza de que em 2021 mantém-se os incentivos à volta do mesmo valor, cerca de 4 milhões de euros, para a aquisição de veículo elétrico, mas com uma diminuição para as empresas e com um aumento para os particulares, mantendo-se depois, obviamente, a isenção do IVA e as isenções em sede noutro tipo de fiscalidade para as empresas. E ainda temos um terceiro ponto, que também já aqui foi falado, que é a questão da rede pública de carregamento, e não só, e das redes privadas de carregamento,
que vêm complementar a rede pública. No início falámos de que a Maria João tinha tido um problema no carregamento, no hotel. Vamos lá ver, neste momento existe um cartão único em Portugal, que é um cartão de um comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, um SEM. Esse cartão é válido em toda a rede pública de carregamento sob gestão da Mobilier, da entidade gestora. Portanto, seja o contrato com o fornecedor A, B, C ou D, qualquer que ele seja, o cartão é único e é universal. O que pode acontecer, por exemplo, num espaço privado, poderia ser o parqueamento de um hotel, por exemplo, é haver uma forma diferente de ativar esse carregador, ou um outro tipo de cartão. Agora, para a rede pública de carregamento, em Portugal, obrigatoriamente, só basta um único contrato com o SEM para podermos aceder a toda a rede. Essa rede, hoje em dia, ainda é fraca. De qualquer forma, eu comecei a andar de carro elétrico em 2011 e eu lembro-me que havia 5 postos de carregamento rápido em todo o país. 2 em Aveiras de Cima, 2 em Leiria e 2 em Pombal e 1 em Oeiras. E neste momento nós tinha que programar muito bem as suas viagens. Muito bem, nunca deixei de viajar, obviamente muito mais lentamente, permitiu-me conhecer muito melhor o país e descobrir até vilas e aldeias do interior e excelentes restaurantes. Mas eram sempre viagens muito planificadas e até com a ajuda, por exemplo, das redes de quartéis de bombeiros para poder carregar o meu carro. Hoje em dia a situação é totalmente diferente. Nós temos neste momento 400 postos de carregamento rápido instalados já em Portugal. E temos os primeiros postos de carregamento ultra rápido da rede pública a serem instalados. Estão a ser instalados aqui perto de Lisboa, no município de Oeiras, onde já estão alguns instalados, ainda não estando ligados. E temos ainda uma rede privada de uma marca que neste momento já tem 78 supercarregadores, e quando eu falo de supercarregadores, já aí falamos de uma potência entre 150 e 250 kW. Só para termos uma ideia, a rede rápida pública de carregamento em Portugal é de 50 kW. Portanto, nós podemos ver como o avanço é fantástico. Uma rede europeia, a Ionity, prepara-se também para entrar em Portugal, já está a instalar as primeiras estações em Espanha. Estava previsto instalarem a primeira estação em Portugal até ao final deste ano, o processo está atrasado, e eventualmente no início do próximo ano a Ionity também chegará a Portugal. Portanto, estas 4 vertentes, que é marcas produzirem modelos eletrificados cada vez mais 100% elétricos e menos híbridos plug-in, excelente. Governo, políticas públicas, incentivos, quer no momento da aquisição, quer outro tipo de incentivos, como em Lisboa temos, através do selo verde da EML, um estacionamento praticamente gratuito em toda a cidade, apenas com o custo de 12 euros para podermos estacionar o nosso veículo elétrico. Em terceiro lugar, a rede pública de carregamento e o aparecimento das redes privadas. Nós tivemos há muito pouco tempo a inauguração das 2 primeiras estações de carregamento de uma grande superfície, uma em Matosinhos, outra aqui em Amadora, que são redes privadas que obviamente saem do contexto da rede pública. E a quarta vertente é a que nos cabe a nós, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que é promover, divulgar, como este ano fizemos, em setembro, o Encontro Nacional de Veículos Elétricos aqui em Belém, em Lisboa, que foi um grande sucesso. Deixe-me então aproveitar para perguntar ao Pedro, estávamos aqui a falar de infraestruturas, de facto Portugal está a fazer o caminho certo, estamos no bom caminho em termos de infraestruturas, como é que a Critical TechWorks olha para isto? Eu acho que Portugal está a fazer o caminho, é um caminho que não é um caminho rápido e imediato. Não é imediato, mas a verdade é que este caminho até já começou há bastante tempo, tal como o Henrique dizia, já começamos com a mobilidade elétrica há mais ou menos 10 anos, e na altura, com um projeto considerado inovador, fomos dos pioneiros na Europa a instalar este tipo de serviço. Portanto, nós já começamos há bastante tempo. Houve aqui um período mais lento, mas agora o mercado está a reagir, por tudo aquilo que o Máximo também já partilhou, de que começa a haver uma alteração dos comportamentos, do pensamento, as pessoas começam a olhar para os carros com outra mentalidade, a oferta também já é diferente, o que também permite uma penetração maior deste tipo de veículos e, portanto,
há aqui uma relação de oferta-procura e nós não nos podemos esquecer disso, porque nós podemos ter uma rede espetacular, mas se também não houver carros, se não houver pessoas para a utilizarem, essa rede de pouco serve. E pronto, e fundamentalmente é um pouco isso que eu acho que é o caminho que a gente está a traçar e acho que é inevitável, vamos percorrê-lo, vamos fazê-lo e o Henrique ainda agora falava nestes exemplos e estão a acontecer, estão a aparecer, estamos a ver isso no dia-a-dia nas televisões, as publicidades em que começam a aparecer novos players a falar de serviços para os particulares, colocação de wallboxes, ofertas integradas do que é a cadeia energética, portanto está a entrar nas faturas do gás, nas faturas da luz, portanto tudo isto está a compor precisamente nessa direção, que a infraestrutura se torna algo mais robusto e que vai endereçar aquilo que são as necessidades. E sim, temos que reforçar aquilo que é o carregamento público e a oferta, porque esses vão ser os centros nevrálgicos daquilo que é a mobilidade elétrica, até por aquilo que são as estratégias ambientais, por aquilo que são as pressões legislativas, portanto isso aí é certo, mas também vamos observar, e acho que já todos nós nos demos conta, quando vamos às grandes superfícies já temos lugares dedicados a carregamento elétrico, e provavelmente nos próximos anos vamos começar a ver isso, se não em todos os lugares, em muitos mais lugares, as próprias empresas com as suas frotas que se estão a transformar também em frotas elétricas e oferecem nos seus parques de estacionamento essa possibilidade até aos seus funcionários, para os seus veículos pessoais, porque também veem essa vantagem, é, digamos, uma mais-valia que também podem oferecer. Portanto, a infraestrutura está, eu diria, ativa, está em grande aceleração, e acho que vai exatamente endereçar todas estas necessidades, mas não nos podemos esquecer da questão da procura, e aí estou de acordo que há algum trabalho de incentivo, e do ponto de vista... O incentivo pessoal está lá, as pessoas estão com mindset, estão com vontade, precisamos se calhar de complementar agora com outros aspectos para alicerçar isso de uma forma mais prática. Incentivo de capital. Luís, pegando aqui nas palavras do Pedro, Lisboa está também neste bom caminho. Falava há pouco dos investimentos que Lisboa tem vindo a fazer a este nível. Pode vir de facto a ser uma smart city. E para que outras cidades é que vocês olham quando planeiam Lisboa em termos de mobilidade? Eu estou a ouvi-los com alguns entrecortes, espero que me estejam a ouvir bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá ver, a ideia é que Lisboa seja exatamente uma smart city, é essa a nossa perspectiva, percebendo, no entanto, que naturalmente a própria realidade por vezes nos ultrapassa, quer dizer, sabemos bem que a cidade de Lisboa, neste momento, enfim, cidade verde, que temos esse rótulo, e também sabemos como é que, digamos, porque é que surge este desejo da cidade e, na sequência, do que é que ele surge. Quer dizer, nós sabemos bem que, e parafraseando aquilo que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 11º, que tem a ver especialmente, exatamente, diz... Ele o que nos diz é que as cidades ocupando apenas 2% do espaço de terra, elas consomem 60% ou 80% da energia e provocam 75% das emissões de carbono. E, portanto, quando nós verificamos a realidade que as cidades estão a ter, digamos, a este desafio, no fim de contas, de descarbonização, muitas são, no fim de contas, as ações concretas que estão a ser levadas a cabo. Aliás, nós vamos consultando a imprensa e sabemos que cada vez há mais restrições à circulação de automóveis, há inclusivamente calendários para a exclusão dos automóveis a combustão, há a afirmação também dos transportes mais limpos, partilhados, suaves e, portanto, há, sem dúvida nenhuma, um novo paradigma que se está a instalar, digamos, nos grandes centros urbanos.
estas abordagens da mobilidade surgem, na verdade, daquela necessidade que existe de prevenir as alterações climáticas, nós sabemos disso, e é particularmente interessante quando nós verificamos, enfim, todas aqueles são os documentos, enfim, que surgem da sequência dos Acordos de Paris, verificamos que há ali um apelo, não tanto para a ação dos governos, mas mais um apelo para os cidadãos, para que sejam eles próprios os protagonistas e, de alguma forma, a desafiar os seus governos para que eles levem a cabo uma série de medidas que têm em vista exatamente a proteção do ambiente e a descarbonização das cidades. Isso é evidente e é a grande diferença que há em relação aos objetivos do milénio, em que punha praticamente nos governos todas as ações concretas para prevenir, digamos, as alterações climáticas, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável o que dizem é aos cidadãos que compete exigir aos seus governos. Há aqui uma mudança, no fim de contas, de paradigma. E depois isto traduz-se naturalmente, do ponto de vista político, em partidos verdes, em partidos ecológicos, que cada vez são mais chamados para a resolução e a formação de maiorias governamentais. E, portanto, tudo isto acaba por estar na agenda um pouco por isso. Naturalmente, também se percebe que, quando nós analisamos aqueles que são os planeamentos estratégicos da indústria automóvel, verifica-se que em todas elas há aqui 3 vertentes que são particularmente evidentes nesses planeamentos estratégicos. Por um lado, exatamente a mobilidade elétrica, que será uma mobilidade limpa, mas resta perceber ainda como é que é produzida a energia, não é? A energia que vai alimentar a mobilidade. Enfim, o governo chinês prevê que dentro de 2 ou 3 anos exista uma venda de 7 milhões de veículos elétricos por ano. Mas também já percebeu que sem alterar, digamos, a maneira da produção energética, também o panorama pouco se altera, e daí também há a necessidade de fazer um forte investimento na produção de energia limpa. Depois temos também a mobilidade partilhada. Felizmente que a juventude hoje em dia, que entre nós não tem, efetivamente, por acaso, não tem tido, digamos, grande projeção, mas que se percebe que hoje em dia a juventude, apesar de tudo, dá mais importância ao valor de uso que ao valor de posse do automóvel. Portanto, na minha juventude, a grande aspiração é ter um automóvel. Eu hoje tenho 2 filhos que o que pretendem naturalmente é que, enfim, ter disponibilidade de transporte quando necessitam, e se o automóvel é deles ou não, pouco interessa. Aliás, se for do pai, ainda melhor, naturalmente. Peço desculpa o humor que estou aqui a introduzir. E, portanto, por outro lado, essa vertente da partilha. Depois, enfim, uma coisa que eu acho que é relativamente importante, mas ainda está, digamos, mais futurista, que tem a ver com a condução autónoma, mas isso, enfim, é outra vertente. Mas, digamos, estas 3 vertentes, efetivamente, estão sempre presentes nos planeamentos estratégicos das grandes construtoras. Agora percebe-se que o cidadão, ele é um cidadão multimodal, quer dizer, ele utiliza o automóvel, ele utiliza a trotinete, ele utiliza a bicicleta, ele utiliza o carro partilhado, ele utiliza o seu próprio veículo, de acordo com as condições do momento e aquilo a que se destina, digamos, a sua movimentação. Ora, numa situação em que nós estamos aqui numa multimodalidade, em que todos nós utilizamos todos os modos, mais do que nunca, a interconexão dos modos, a existência de aplicações, a existência de meios digitais que nos permitam a qualquer momento saber o que temos disponível, como podemos utilizar, naturalmente que isso só reforça esta necessidade de termos aqui no campo da mobilidade um grande desenvolvimento da tecnologia, um grande desenvolvimento da informática, dos meios digitais, para que todos os meios existentes, de alguma forma, possam ser usufruídos por cada um de nós. Portanto, quando se fala em semáforos, na minha perspectiva, na vertente da mobilidade, é disso que estamos a falar. Na perspectiva, como já aí foi dito inclusivamente, quem sabe no futuro nós pagarmos a mobilidade como pagamos hoje a conta da água ou da luz. Portanto, temos uma fatura, não é? Onde, digamos, as nossas despesas de mobilidade do mês vêm lá refletir
E nós, ser uma commodity, no fundo. Exatamente. Então, deixa-me perguntar, perante tudo isto, Nicolau, como é que as Smart Cities podem contribuir para a mobilidade do futuro e como é que a mobilidade do futuro pode contribuir para as Smart Cities? Bom, as Smart Cities podem contribuir naturalmente para Já lá vamos, Nicolau. O Luís está com vontade de continuar a partilhar connosco. Mas não há problema nenhum, isto é uma conversa entre todos. Eu acho que podem, efetivamente, contribuir porque há aqui uma questão de infraestrutura, não é? E essa infraestrutura, naturalmente, ninguém melhor que as cidades a pode disponibilizar, não é? E, portanto, há aqui um investimento público que tem que ser feito no sentido de facilitar todas as partes interessadas para que, no final, nós tenhamos efetivamente cidades mais limpas, mais agradáveis, mais saudáveis, enfim, é isso, no fim de contas, todos nós pretendemos. Concorda com isto, Nicolau? Sim, eu acho que se nós vemos a Smart City mais como um movimento que tenta de aproveitar o acesso à tecnologia, tipo sensorização, diferente tipo de comunicação, digitalização em geral, para melhorar, eu diria, o serviço público, o acesso ao serviço público, e que tem como objetivo, claramente, de tornar as cidades mais sustentáveis, mais saudáveis também, mas também mais amigáveis, eu diria, para o cidadão. Então, o que é importante quando se fala de Smart Cities é de pensar em política pública holística. E dentro disso, a mobilidade só é uma perspectiva, uma transversal, eu diria, uma perspectiva transversal das cidades inteligentes. E então, falando dessa perspectiva de mobilidade, eu acho que a Smart City há uma redução do consumo de energia, uma redução da poluição, eu acho que já falamos um pouco disso, mas posso dar alguns exemplos, aumentação, se nós conseguimos reduzir o trânsito, o tráfego, aumentação do número de áreas verdes ou peatonais, eu diria, dentro da cidade, e finalmente, nós vamos conseguir estabelecer uma rede de infraestrutura que vai gerar dados que podem ser usados no futuro para a implementação, eu diria, da condução autónoma, no sentido do V2I, Vehicle to Infrastructure, quer dizer, essa comunicação entre o veículo e a infraestrutura. Só para dar alguns exemplos do que eu estou a apresentar aqui. Em termos de eficiência energética, hoje em dia, Lisboa tem uma conta de luz onde 70% é dependente da iluminação pública. Okay? E, bom, nós conhecemos esse movimento de trocar, eu diria, as lâmpadas tradicionais para lâmpadas LEDs. Isso vai reduzir claramente, eu diria, a eficiência energética. Mas não podemos ir além e fizemos nós, na Schroeder Harpien, alguns experimentos, algumas implementações em Porto, Antuérpia, Le Havre e outras cidades, eu diria, na Europa, onde nós conseguimos, com sensorização, detectar, eu diria, o trânsito e adaptar, eu diria, a iluminação ao nível do trânsito. Quer dizer, isso gera, por exemplo, no Porto, gerou, adicionalmente, eu diria, da mudança para LED, gerou 25%, eu diria, de economia de energia a mais. E nós podemos ainda ir além. Nós fizemos em Bruxelas um projeto onde, por exemplo, você integra também dados meteorológicos, não sei se é correto, do tempo, não é? Porque, por exemplo, quando chove, ou neve, bom, neve não tem muito no Portugal, mas muitos países na Europa têm neve, claramente o chão fica muito mais brilhante, então você consegue reduzir, eu diria, ainda mais, eu diria, essa conta de energia de uma cidade como Lisboa, que é importante. Bom, do outro lado, nós temos a redução da poluição já falamos muito sobre a mobilidade elétrica, onde, por exemplo, com a BMW, nós fizemos alguns projetos de desenvolvimento de produto para usar o posto de iluminação para carregar o carro. Mas isso só é uma parte.
o que você consegue agregar dentro de uma Smart City é muitas outras aplicações, como, por exemplo, nós fizemos com a BM, é acrescentar, eu diria, com uma câmera que permite ou de segurar, ou de aumentar a segurança, eu diria, onde o carro fica, ou até, por exemplo, para medir o tempo que esse carro fica nessa parte do estacionamento. Pode também trazer, por exemplo, para a email, eu diria, de decidir que depois de, não sei, 2 horas ou 3 horas, normalmente o carro deveria ser carregado. Se o carro fica nesse estacionamento, poderia imaginar, eu diria, uma taxa, talvez, de estacionamento. Então, são eu diria, iniciativas onde a mobilidade só é uma parte, uma transversal, e onde se pode acrescentar várias tecnologias. Só, talvez, um último exemplo, que é o exemplo da gestão do estacionamento. Hoje em dia, consideramos que mais ou menos no centro da cidade, 30%, depende claramente de uma cidade para outra, mas 30% do tráfego é tentar encontrar um lugar onde é que eu possa estacionar o meu carro. Okay? Isso genera claramente também uma poluição adicional. Com, eu diria, uma Smart City, com uma cidade sensorizada, você consegue ajudar, eu diria, o automobilista de maneira mais fácil e mais rápido um lugar para estacionar, e assim você reduz essa poluição. Todos esses dados também podem ser usados depois para um melhoramento, eu diria, do planejamento do estacionamento dentro de uma cidade, ou esses dados podem ser também utilizados para dar multas, ou, enfim. Multas é com a AML. Não, mas multa, por exemplo, quando você tem um caminhão, sim, que está parada, eu diria, num lugar particular de uma cidade, isso cria um engarrafamento, sim, exatamente, que também cria outros problemas de trânsito e de tráfego. Eu diria que a Smart City pode, de muita maneira, eu diria, a fluir o trânsito, reduzir a poluição, reduzir o uso de recursos que usamos, e se reduzimos o trânsito, claramente isso nos dá também a oportunidade, a possibilidade de aumentar os espaços públicos verdes, peatonais, eu diria, que são talvez mais agradáveis para o cidadão. Eu vi o Luís acenar várias vezes com a cabeça, concorda plenamente com todas estas informações, Nicolás? É para neste caminho que Lisboa caminha? Luís? Não me estão a ouvir? Ouvia entrecortada, não percebia a pergunta. Eu vi-o várias vezes acenar com a cabeça à medida que o Nicolás foi expondo os seus argumentos, e por isso perguntava se de facto é por aqui que Lisboa caminha. Concorda completamente? Tem que ser esse o caminho. Aliás, nós estamos agora, neste momento, abrimos o concurso para a sensorização de todo o eixo central da cidade de Lisboa. Sensores para que percebamos quais os espaços de estacionamento que estão ou não estão ocupados, e especialmente na vertente da logística, porque o problema das cargas e descargas nas cidades é algo de muito complicado. E, como dizia o Nicolás, e é verdade, sabemos bem que nas cidades muito do trânsito que existe é trânsito parasita. Porque ele só existe porque as pessoas não encontram no momento um estacionamento e andam às voltas. Aliás, esse é um dos argumentos que nós dizemos normalmente aos cidadãos, é que o estacionamento paga sempre. Porque quando não existe lugar para a pessoa estacionar, a pessoa acaba por pagar no desgaste do seu veículo, em combustível, que anda ali à volta, exatamente, primeiro que encontra um sítio para estacionar. Agora, na verdade, enfim, mas isto depois também temos aqui algumas questões de natureza legal. Eu tenho muita pena que Lisboa não tenha a chamada tarifa dinâmica. A tarifa dinâmica é a tarifa que algumas cidades têm, em que parte do seguinte pressuposto.
Para que um cidadão vá a qualquer sítio e tenha sempre lugar para estacionar, tem que existir, em média, 20% dos lugares disponíveis. De maneira que o que se passa, e isto só é possível com uma cidade inteligente, não é aumentar a tarifa de estacionamento até que os 20% dos lugares lá estejam. Portanto, isto é, a tarifa acaba por não ser uma tarifa fixa, não é? Mas ela acaba por funcionar de acordo com a procura, não é? Mas para que isto seja feito, na verdade, a cidade tem que estar preparada do ponto de vista tecnológico para isto. Quer dizer, isto obriga, sejam a câmaras, sejam a sensores, enfim, a toda uma série de equipamentos que no campo da mobilidade, não é? No campo da mobilidade, as smart cities podem efetivamente dar aí o seu contributo. Sendo que as smart cities, o Nicolas, é muito mais do que naturalmente a mobilidade que estamos aqui a falar. Voltando então ao tema da mobilidade, Máximo, há pouco nós falamos do crescimento, falamos dos incentivos fiscais, que entendem ser de facto cada vez mais necessários para os particulares, mas o Henrique também que estamos aqui a caminhar a duas velocidades, e uma delas é ditada pelos próprios fabricantes, produtores. E a pergunta que eu lhe faço é de que forma é que tudo isto impacta o investimento das marcas, nomeadamente e em particular da BMW, em termos de mobilidade elétrica? Esta é uma pergunta interessante. Algumas vezes, quando ouvimos que algumas vezes estamos a ouvir que os grandes grupos incumprem determinadas metas para poluições, ou as pessoas pensam automaticamente que houve falta de vontade ou interesses contrários a atuar estas medidas. Mas a verdade é que estas metas, estes objetivos, nos trazem desafios enormes e obrigam-nos a ser cada vez mais como se pode dizer isso, tech savvy, está avançado e continuar a focar e investir na tecnologia. Na BMW, nós estamos muito focados em utilizar a tecnologia a favor da sustentabilidade, mas, obviamente, mudanças radicais neste tipo de imposições têm um impacto também no sucesso da empresa, do negócio, claro, porque nós tivemos um negócio de sucesso até agora há 104 anos, com um ADN próprio da nossa marca, que é o prazer da condução, que é o thrilling, que é o prazer dos nossos carros. Agora temos que combinar estes com os novos assuntos da sustentabilidade. Para uma marca como a premium, como a BMW, o desafio é ainda maior, porque hoje em dia as marcas, como marcas, não podemos falar de qualidade, de exclusividade, de uma experiência qualitativa e premium para os clientes, sem falar em sustentabilidade também. Muda um pouco o assunto, o paradigma, como disse o colega. Também. E para uma marca premium, nós somos... A BMW é uma das principais empresas de automóveis do mundo em termos de mobilidade elétrica. Eu já disse, em Portugal temos já 25% dos carros BMW são eletrificados, quase 30% da Mini. E questo é importante, mas em parte também porque sabemos reformular, este é um sucesso porque sabemos reformular a nossa performance para um uso mais consciente, eficiente e econômico da energia, de forma a ir ao encontro das metas estabelecidas pela União Europeia e também às necessidades da sociedade atual. O nosso objetivo, tu estava falando o que está a fazer, quais são os investimentos. O nosso objetivo é de lançar no mercado 25 modelos eletrificados, híbridos ou totalmente elétricos, até o ano 2023, certo? E quase a metade são totalmente elétricos. E a apresentação também da próxima geração de sistemas de condução elétrica com células de combustível de hidrogênio se diz o hidrogênio, já para o ano que vem, no ano 2022. E estes são exemplos da aposta que estamos a fazer neste campo. Mas, no entanto, os veículos elétricos têm custos de produção mais elevados, como eu já disse, sendo necessário um maior apoio a este tipo de tecnologia, para que se torne competitiva e se massifique.
as várias medidas e incentivos levados pelo governo europeus contribuíram para que haja cada vez mais veículos ecológicos na estrada, mas exigem uma capacidade de resposta muito desafiante também por parte dos construtores. Eu acho que temos um grande caminho pela frente, mas é possível fazê-lo, isso em conjunto com entidades públicas, privadas. Para mim fica claro que tem de passar por um esforço em conjunto. Quando olhamos para esta mesa, para este desafio, nós vemos vários players com capacidades de respostas diferentes aos desafios da mobilidade elétrica. Prova de que se trabalhamos em conjunto, como estamos a falar hoje com o Luís, com o Nicolas, com todos estes players, em termos de melhorar infraestruturas e também a mobilidade, seremos capazes de dar às sociedades de amanhã, futura, e às camadas mais jovens, uma resposta mais forte, transversal e sólida. Mas acha que Portugal podia ser um verdadeiro case study a este nível, em termos de mobilidade elétrica? Dizia-me há pouco que nós estamos, o máximo é italiano e Portugal está bem à frente da Itália a este nível. Está bem à frente da Itália, está bem à frente de outros países da Europa, com esta eletrificação, já estamos a 25% para a BMW, é o total mercado, já temos no ano 2020 10% dos carros eletrificados, sobre o total de carros vendidos este ano, com certeza um case study. Está muito relacionado ao apoio que o governo está a fazer no setor empresarial, com a redução da fiscalidade, a redução da IVA, da VAT, como disse o Henrique, também, mas ao mesmo tempo Portugal pode ser um case study. Por exemplo, para a BMW apostou muito no Portugal, com a Critical Tech Course do Pedro, investimos em uma empresa portuguesa, com talentos locais, agora estamos quase, corrigime se fosse um erro, Pedro, quase 1000 empregados, 800, 900 empregados, foram 150 ao início, em 2 anos, quase 1000 talentos portugueses, que está empenhados a desenvolver a tecnologia do futuro, uma tecnologia que vai apoiar a mobilidade elétrica, porque não é só uma motorização elétrica, nós temos a tecnologia que vai ajudar no carro, uma ligação entre as pessoas e o carro, que vai mostrar quais são os postos de carregamento mais próximos à pessoa quando está a conduzir, que pode ajudar a pessoa a ter uma mobilidade mais, não é saudável, mais responsável também. E nós apostamos em Portugal. Esta empresa está a trabalhar para os carros do futuro do grupo BMW, para o mundo todo, não só para o Portugal. A Critical Tech está a desenvolver o carro do futuro para o nosso grupo, que está a vender quase 2 milhões e meio de carros no mundo todo. Com certeza, o Portugal pode ser um case study. Eu estou a morar aqui há quase 2 anos agora e percebi que tem muitos talentos, tem muitas pessoas com grande responsabilidade. Estes resultados da mobilidade é um claro exemplo. Eu acho que sim. E a BMW é uma marca que já está a usar este case study, está a apostar no Portugal. Pedro, e que grande trabalho é esse? Queria dizer alguma coisa, Henrique? Eu esqueci-me de ligar o microfone, era só um pequeno comentário em relação ao que o Nicolas e também o Luís afirmaram em relação às Smart Cities. Não temos dúvidas nenhumas que as cidades atuais não foram, nenhuma delas, construída para a quantidade de veículos, de automóveis que neste momento acorrem às cidades. Isso é um facto e, portanto, isso tem que ser resolvido. Nós costumamos dizer na associação que se todos os carros com motor de combustão interna passassem a motor elétrico, só resolvíamos o problema da poluição, quer ambiental, quer sonora. Todos os outros problemas mantinham-se. E um dos problemas que temos que atacar com as Smart Cities, e o Luís já referiu isso, e o Máximo também, não é suficiente trocarmos de carro. Além de trocar de carro, e ainda aqui há tempos eu falava com alguém, um jovem, que me dizia, não, o meu meio de transporte hoje em dia é este, é o meu telemóvel, é o meu smartphone. Eu, se quero ir para algum lado, no meu telemóvel vejo se pretendo chamar um Uber, se passa aqui um autocarro ou um comboio perto, enfim, se chama um táxi, ou se vou a um serviço de bicicletas partilhadas ou de scooters e vou buscar. Portanto, isto está a mudar, quer nós queiramos, quer não, e vai mudar a sério e muito rapidamente.
ou as pessoas vão adotando rapidamente novos processos de mobilidade, claro, ou os governos, e especialmente eu julgo que mais até os governos das cidades do que os governos nacionais dos países, vão tomar medidas muito restritivas em relação à introdução. Já aqui falámos, por exemplo, na questão das cargas e descargas, já aqui falámos, por exemplo, em mau estacionamento que impede, por exemplo, que um elétrico ou que um autocarro possa passar. Tudo isso vai ter que ser resolvido. Como a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, nós estamos muito focados na adoção do veículo elétrico. Nós estamos muito focados em deixarmos de consumir combustíveis fósseis. Isso é fundamental. A humanidade, no geral, está a caminhar para o desastre. Já todos, eu julgo que nos apercebemos disto. Uns mais, outros menos, mas já nos apercebemos. Tendo em conta a atual pandemia, penso que já nos apercebemos um bocadinho disso. A pandemia apenas veio ajudar. A pandemia veio ajudar e veio mostrar outra coisa, que era o que estava previsto aqui numa última pergunta, que é qual é o efeito da pandemia na mobilidade elétrica. O efeito da pandemia na mobilidade elétrica é um efeito de aceleração brutal. Porque as pessoas... Acredita de facto nisso. Aquilo que nós dizíamos... É mais suficiente, agora é suficiente, pode acabar o corona. Aquilo que nós dizíamos em teoria, que é as cidades sem motores de combustão interna, rodoviários, e portanto só com veículos elétricos, serão locais muito mais aprazíveis, amigos do ambiente e amigos das pessoas. As pessoas puderam verificar durante o período de confinamento, dois meses, abril e maio, puderam verificar pela sua própria experiência como as cidades se tornaram menos barulhentas, menos poluídas. Há cidades onde os níveis de poluição caíram mais de 50%. Houve um conjunto de animais mais ou menos selvagens que regressaram às cidades porque os humanos se retiraram das cidades. No caso de Lisboa temos a chegada ao Rio Tejo de dezenas de golfinhos, por exemplo. Portanto, as pessoas puderam ver pela sua própria experiência e vivência o que poderia ser uma cidade, uma smart city, aquilo que já nós falámos. Portanto, não é só com a introdução de veículo elétrico, é com a introdução de sistemas partilhados, quer de bicicletas elétricas, de scooters elétricas, mas de carros. São os carros autónomos, já aqui falámos, eles estão aí. Há cidades nos Estados Unidos onde já existem empresas que vão buscar as pessoas com carros autónomos. Eu próprio, o ano passado, fiz uma viagem pela Europa de milhares de quilómetros. Grande parte desses milhares de quilómetros foram feitos em condução autónoma. Aquilo que já aqui referimos, o carro indica-me onde é que eu posso ir carregar, quais são os postos que estão disponíveis, ou numa estação com 12 postos de carregamento, ele indica-me, estão 10 ocupados, tem 2 disponíveis, por exemplo. Tudo isso que vai ser introduzido pela tecnologia, aquilo que a Critical Tech Works está a fazer para o grupo BMW, é fundamental. É preciso muita tecnologia, as cidades vão ter que se adaptar muitíssimo, e isto é feito de uma forma gradual, mas acelerada, com o pé no acelerador, como nós costumamos dizer, ou vai ter que ser feita à bruta, porque vamos chegar a um ponto em que os políticos vão ter que tomar medidas que nós não gostamos de tomar, porque eu prefiro que seja o cidadão a tomar consciência da necessidade da mudança e de fazer algo. As pessoas dizem, mas o que é que eu posso fazer? Eu se comprar um veículo elétrico, isso não contribui nada. Contribui. Eu passar a comer menos carne, eu passar a comprar menos coisas que não me interessam, seja para os meus filhos ou para mim próprio, eu passar a ter um veículo elétrico em vez de um veículo de combustão, eu passar a andar mais a pé do que andar num carro, importa. Temos é que fazer qualquer coisa, não podemos estar eternamente a dizer que é preciso fazer algo e depois não fazer. Portanto, nós na associação somos muito claros. Há quem fale, nós fazemos. Muito bem. E no caso da Critical, o que é que estão a fazer exatamente, Pedro? Peço imensa desculpa por ter a palavra há pouco. Não tem mal. Portanto, realmente nós estamos a trabalhar no coração exatamente estes problemas todos, até porque mesmo até na questão das Smart Cities, o carro é um complemento da Smart City e, portanto, há todo um conjunto de informação que o carro não só pode beber, mas também pode fornecer e, portanto, há aqui uma integração forte e necessária para que as coisas sejam maximizadas. Mas nós, na prática, estamos já a fazer coisas, a endereçar estes problemas, muito focado na pessoa, mas olhar para estas vertentes todas, e temos
uma coisa tão simples como já devem conhecer algumas cidades com zonas dedicadas elétricas, portanto não podem circular carros que não sejam elétricos em determinadas zonas, e nós lançamos recentemente para os veículos eletrificados um sistema chamado e-Zones que automaticamente desativa o motor de combustão e coloca o carro em modo completamente elétrico, permitindo à pessoa ter uma experiência completamente seamless, portanto despreocupada, não vai estar a infringir nenhuma lei e vai poder beneficiar exatamente dessa capacidade que o seu carro tem, fazendo o seu percurso normal e sem a preocupação, deixa-me ver por onde é que eu vou, que trajeto é que eu tenho que escolher, se eu posso ir para ali ou não posso. E também do ponto de vista daquilo que é a promoção e o awareness também de ambiental, a própria BMW criou um programa de fidelização chamado BMW Points, que está a ser agora lançado na nova app, que também foi a Critical TechWorks que desenvolveu e que está a ser lançada em alguns mercados europeus, vai ser alargada a Portugal em breve, onde nós valorizamos exatamente o comportamento elétrico das pessoas e por cada quilómetro percorrido em modo full electric, eu ganho 1 ponto. E se circular dentro de uma e-zone, ganho 2 pontos. E, portanto, desde junho até agora, nós já temos 1 milhão de pontos atribuídos às pessoas, aos condutores que aderiram a este programa, e basicamente podem usá-los depois como crédito para fazer carregamentos gratuitos nos postos que estiverem disponíveis, e isto também ajuda aqui, digamos, a criar esta motivação adicional e valorizar aqueles condutores que realmente se preocupam e que querem contribuir para o ambiente. Mas nós não estamos só focados exclusivamente no carro e no condutor e no veículo, e também estamos a olhar para problemas maiores. Estamos, por exemplo, a trabalhar numa área que ainda tem muito espaço e muita exploração para fazer, que é o Car2Grid. Portanto, há esta questão da infraestrutura e dos carregamentos, e se nós todos tivéssemos agora um carro elétrico e fôssemos todos tentar ligar, não ia correr bem. Portanto, há aqui um problema sério para resolver ainda. E estamos também a trabalhar com alguns parceiros energéticos internacionais e algumas instituições exatamente na exploração destes use cases, na exploração de como é que isto pode ajudar a própria rede e a própria mobilidade, porque nós tipicamente pensamos a rede para o carro, mas na realidade o carro passa a ser parte também da infraestrutura. O carro é também uma bateria e, portanto, grande parte do tempo do veículo está parado, está, digamos, inutilizado, mas na prática nós podemos torná-lo útil e podemos fazer com que a rede ganhe outras características, ganhe outras condições, ganhe mais flexibilidade e enderece uma série de problemas que existem hoje, e se calhar a solução parte também dos próprios carros estarem incluídos neste panorama. Portanto, tudo isto é algo que já está no terreno, que nós já estamos a trabalhar. A mobilidade elétrica está aí, não vai voltar para trás, pelo contrário, vai continuar a avançar. Portanto, veio para ficar, e é isso que a Critical TechWorks com a BMW estão focadas e estão a trabalhar para cada vez mais introduzir soluções inovadoras e proporcionar uma experiência de mobilidade premium aos utilizadores, não só no carro, digamos, no produto em si, mas também na própria mobilidade. A Critical está a desenvolver o carro de futuro a partir de Portugal. A Schroeder tem um centro de investigação e desenvolvimento em Portugal. Nicolau, como é que compara Portugal com o resto da Europa? Estamos na média? Estamos acima da média? Em termos de Smart Cities? E em termos de trabalho? Eu não diria que Portugal está no pelotão da frente. Não está. Não está em termos de Smart Cities. Agora, nós somos realmente no início da implementação e, como já falamos, eu acho que tem uma aceleração também da digitalização que vem ainda mais rápido agora com o Covid. Portugal tem várias vantagens para, a verdade, ser na frente daqui a poucos anos. O primeiro é o fato que
em termos de smart cities, as cidades portuguesas, como é um país mais pequeno, as cidades são mais pequenas e ter políticas públicas, eu diria, holísticas, integradas, é muito mais fácil quando você tem um território menor que quando você tem um território maior. Você tem também aqui no Portugal um sistema de governança que é unido. Eu venho da Bélgica, onde você tem várias regiões com vários, onde se fala várias línguas, com várias culturas, muito mais complicado para fazer uma política integrada. Então eu acho que o sistema de governança português também é uma vantagem. Depois você tem, e já falamos sobre isso, Massimo falou sobre isso também, nós temos um pool de talentos aqui no Portugal em novas tecnologias enorme e pessoas que são muito bem formadas, então tudo isso vai ajudar, eu diria, para colocar Portugal na frente. E finalmente você tem também instituições públicas, que sejam municípios, governos, outras instituições públicas que são muito sensíveis à inovação. E isso realmente para nós que trabalhamos muito com o setor público, isso é realmente a base para conseguir planejar e imaginar a cidade inteligente do futuro. Muito bem, meus senhores, o nosso tempo chegou ao fim, mas de qualquer forma eu ia pedir só numa frase que cada um resumisse qual é o grande desafio que entendem para todo este setor e este mercado. Máximo, começar por si. Não está a ouvir. Máximo? O grande desafio é criar um sistema sustentável, que é o carro elétrico, a infraestrutura, a smart city, a tecnologia, a conectividade, a digitalização. É um sistema, não é só um carro elétrico, não é só uma motorização elétrica, é um sistema mais sustentável. Este é o grande desafio, mas estamos no caminho, com todos estes parceiros que estamos a falar hoje, estamos no caminho certo. Henrique? Eu diria que numa frase, independentemente daquilo que o Máximo diz que é fundamental, o sistema, somos nós, indivíduos, tomar decisões. E para isso, para todos aqueles que nos estejam a ouvir, eu digo, dirijam-se a um concessionário, de preferência neste caso a um concessionário da BMW, mas claro, eu poderia estender isto a todas as outras marcas, dirijam-se a um concessionário e façam um test drive. Não há nada como experimentar. As pessoas falam muito, vê-se nas redes sociais muito falatório, mas muitas pessoas que falam contra o carro elétrico, por N razões, nunca experimentaram um carro elétrico. Portanto, entrem num carro elétrico e guiem um carro elétrico. E o ideal é que as marcas, isto é um desafio que eu faço à BMW, prevejam test drives um bocadinho mais alargados. Não aquele test drive de meia hora, uma hora, mas um test drive que permita à pessoa levar o carro para casa 2, 3 dias, para ela ver na prática, no seu dia-a-dia, qual é o uso que vai dar ao veículo elétrico e qual é a vantagem que pode sair dele. A partir desse momento, a pessoa sairá do carro e dirá o que é que eu tenho que alterar na minha vida para adquirir este carro elétrico. Muito bem. Luís? Bom, sabemos que a cidade, como já alguém disse, não estava preparada nem está preparada para os desafios que aí vêm, e temos que prepará-la. E nesse sentido, a minha despedida, que faço aqui de todo o auditório, é dizer que a EML está disposta, disponível, tem vontade de ser parte da solução e nunca do problema. Portanto, queremos estar naturalmente com todos os agentes que estão no mercado, com todos os players, tentar arranjar a melhor solução para fazer com que a cidade evolua, enfim, para aqueles que são os compromissos, no fim de contas, o país assumiu. Muito bem. Pedro? Do meu lado, eu tenho que olhar para o lado digital e para o lado daquilo que é o software, mas acho que, acima de tudo, para este grande mar de criatividade, de possibilidades e contribuição para aquilo que pode ser um futuro melhor, conseguirmos realmente trazer isso para o dia-a-dia, conseguirmos trazer isso para a pessoa, para o utilizador, e que se torne uma realidade possível
e acessível a todos. Acho que esse é para nós o maior desafio. Nicolás? Para mim, de um lado, eu diria políticas públicas holísticas que realmente vê todos os vários aspectos, eu diria, da vida do cidadão dentro da cidade. E do outro lado, talvez para o privado também, ser capaz, eu diria, de mais trocar experiência, fazer living lab e ter conversas como nós temos hoje. Muito bem, portanto, o máximo fica aqui já o desafio para voltarmos a ter uma conversa dentro de algum tempo. Sim, também um desafio para a equipa, para a agência fazer isso. A próxima vez vai ser presencial. Vamos ver. Temos que ultrapassar esta fase muito difícil. Temos que estar cuidado agora, vai ser assim. Estas plataformas digitais vão ajudar, a inovação vai ajudar, mas eu acho que também no futuro ter um talk, uma discussão presencial é uma mais-valia. É outra coisa. É diferente. Vamos fazer isso com certeza e vamos ver o desenvolvimento que tivemos. E vamos ver uma BMW que tem 50% dos carros eletrificados. Sem dúvida. Isso é sinal de que continuam a crescer em vendas. Será um bom sinal. Comprar a BMW, estamos a investir muito em Portugal. A Critical Tech está aqui. O futuro da BMW está em parte também em Portugal. Esta é uma coisa importante, os portugueses têm que ser orgulho têm que ter grande orgulho, que é uma grande empresa mundial, a BMW decidiu de investir em Portugal para desenvolver os carros do futuro. Esta para mim é uma coisa incrível, como orgulho dos portugueses, para todas as pessoas. Esta é uma coisa que eu gosto sempre de dizer, porque é foi uma mais-valia, merece todos os talentos portugueses que temos aqui, que está fazendo um trabalho incrível. A Critical Tech está fazendo um trabalho incrível para os nossos carros. Esta é a verdade. É só o português. Esta é uma coisa... Isso seria um motivo suficiente para levar os portugueses a comprar mais carros elétricos? Ou não, carros elétricos, BMW é mínimo. Aqui, os portugueses investir conosco, é um exchange. Pedro, é verdade? Exato. É verdade, exatamente, 100% de acordo. Mas o que eu concluo das vossas palavras é que, de facto, ainda há um grande caminho a fazer. O Henrique dizia-me que já andava em carros que não só de combustão desde 2011, não é, Henrique? 2011. Estamos quase 10 anos depois, ainda há muito a fazer, ainda estamos, se calhar, não ainda a meio do caminho. Portanto, desejo a todos um bom trabalho e continuemos a ajudar a Portugal a evoluir neste sentido. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado.